Olá pessoal, vamos chegando agora aqui na conclusão da nossa aula de homilética. O passeio que nós demos, pela exegese, pela hermenêutica, alguns trabalhos que nós fizemos dentro do campo dos tipos de sermão, temático, textual e expositivo. Então nós vamos dar agora uma conclusão e abrir para vocês os nossos próximos encontros, que nós vamos trabalhar a questão da liderança espiritual. Então nós vamos estar trabalhando isso tanto aqui em Campos quanto aí em São Francisco, essa mesma temática envolvendo o caráter do líder, olhando alguns aspectos da liderança de alguns dos nossos irmãos da Bíblia, sobretudo aqueles que mais sobressaem no sentido de liderança, não é? E nós vamos estar tocando então nesses assuntos com vocês nessas próximas aulas. Hoje a gente vai fazer então essa conclusão e vocês já vão se preparar, porque pelo esse mesmo canal ou pelo e-mail, que vocês têm aí, vocês vão receber algumas perguntas que eu vou fazer, questionário envolvendo a apostila. Todas as perguntas estarão dentro da apostila, ok? Que vocês receberam de homilética, e aí vocês vão responder esse trabalho, e na semana então que vem a gente vai estar aqui em Campos, falando aqui para os alunos essa questão da liderança espiritual, e na segunda-feira aí em São Francisco com vocês. Então, se vocês vierem, é bom que vocês, podendo estar na aula com a gente, tanto em São Francisco quanto aqui, o espaço é grande, então não tem aglomeração, vocês vêm de máscara, ok? Tem as medidas profiláticas que nós aplicamos na entrada, então vocês podem vir tranquilo para a aula aqui, que a gente vai fazer no templo grande, ok? E vamos ter um pouquinho de trabalho, mas a gente vai procurar levar lá para o templo grande as carteiras, porque aí, se nós tivermos aqui 100 alunos, a gente pode espalhar os 100 ali pela igreja, que não vai ter aglomeração. E aí em São Francisco, nós estamos fazendo lá na casa do Marquinhos, do Supermercado Real, e na outra segunda-feira a gente se encontra lá. Também é um espaço bem grande, bem acolhedor, então não se caracteriza também na aglomeração. Então vocês podem ir tranquilos, que a gente vai então de máscara, lá a gente faz as medidas profiláticas e tem o nosso encontro ali, tá joia? Então eu aguardo vocês. Quero só lembrar você que tanto para hermenêutica, tanto para a exegese, nós precisamos usar, eu dei um nome aqui, para que vocês possam sempre estar lembrando, eu dei o nome de que, dentro do aspecto da hermenêutica, e o aspecto da exegese, então, a conjugação desses dois, nós vamos ter então a homilética. A homilética é sempre o resultado, que a homilética é o sermão, A homilética é o sermão. A exegese, nós atribuímos aqui a questão da investigação. Então, independente se você sabe ou não procurar as palavras, os verbos no original, independente disso, você precisa fazer uma investigação, ok? Pastor, a gente não tem esse conhecimento de estar vendo lá no original hebraico, no original grego. Não tem problema. O que vocês precisam é fazer uma investigação, para que o sermão de vocês não fique ralo. O sermão precisa ter conteúdo, e o conteúdo vocês vão ter através da investigação, E é aqui que a gente vai ver
que tipo de texto é esse que eu estou lendo? É um texto narrativo, é um texto investigativo, é um texto descritivo, isso é uma parábola, é um texto muito simbólico. Então eu uso muita metáfora. Como é que é? Então, quanto mais eu investigo, eu vou trabalhando mais a minha ampliação da compreensão daquele texto que eu estou vendo. Então, assim como na exegese, a palavra-chave para mim, que tenho dado para vocês, que deve estar presente em todos, seja no sermão temático, seja no sermão textual, seja no sermão expositivo, precisa haver uma investigação, ok? Como também a hermenêutica, que é a interpretação, que a palavra básica é interpretação, eu gosto de colocar que é a observação. Observação, né? Então aí você vai observar outros pontos. Por quê? Na observação você vai sempre ver o contexto, ok? O contexto que está aquele texto, né? E o contexto sempre tem duas, é o contexto pré e o contexto pós. Então aí você tem já uma leitura mais ampliada daquele versículo que você está vendo, o que vem antes, o que vem depois, porque aí você tem uma visão geral do texto. Também é interessante, por exemplo, se você está lendo Efésios, é bom você olhar Efésios, você olhar o texto também de Colossenses, porque ainda que o propósito da carta seja distinto, ele escreve Efésios para os irmãos que estão em Éfeso, escreve lá para os irmãos de Colossos aquelas palavras. Um tem a ver com a questão dos anjos, mas aqui tem a ver com uma carta que fala sobre batalha espiritual. Então uma está relacionada com a outra. Os evangelhos sinóticos. Sinótico significa ver junto. Então a gente já viu que ver junto são os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, que geralmente um texto ajuda a compreender o outro texto, aquela narrativa fica completa a partir daí. Então, se nós observarmos essa regrinha aqui, nós vamos estar construindo um sermão, e nós vimos que todo sermão, ele precisa ter um tema, né? Seja expositivo, seja temático ou textual, ele tem um tema, né? Esse tema, nós temos sempre, aqui que eu chamo de um objetivo. Qual é o objetivo? Então esse objetivo, ele é seu, aquilo que você guarda dentro do seu coração, que vai estar sempre levando você a pensar. E aí você tem, depois disso, a introdução. A introdução é quando você está querendo capturar, né, a atenção do pessoal. Então, é onde você joga o anzol, tá joia? E aí você tem aquilo que a gente chama de desenvolvimento. O desenvolvimento, que a gente sempre dá uns tópicos, e depois disso nós temos a conclusão. Então esse esqueminha é um esqueminha básico, mas é um esquema que você pode usar sempre para os três tipos de sermão que nós temos. O tema, se é um tema, você vai partir do tema, você vai buscar um texto para justificar o tema. Se o sermão é textual, você vai buscar do texto um tema. Se o sermão é expositivo, você vai buscar daquele bloco que você quer ensinar, uma palavra mais tônica, uma palavra que repete mais, algo para você criar então um tema daquele bloco do sermão expositivo, né? da exposição que você quer fazer a partir daquele texto, ok? Então, tendo posto isso, vou trazer mais um exemplo para você do sermão expositivo. Posso apagar? Então, observem o ensino de Jesus. Nós temos um grande bloco de ensino de Jesus registrado no livro de Mateus. Mateus, capítulo 5, 6 e 7,
o maior sermão, o maior bloco de ensino que Jesus deu numa sequência. E eu quero pegar uma tarjeta, um versículo, ou um bloco desse, para induzir você a pensar no sermão expositivo. Então vamos começar aqui com Mateus 6. Mateus 6, nós temos ali uma conjugação que Jesus fala de um costume judaico que fazia parte de uma mentalidade litúrgica deles. Eu não estou falando litúrgica no sentido do templo, estou falando litúrgica da nossa vida cultica. Então eles davam esmolas, eles oravam e eles jejuavam. Esses três princípios faziam parte de uma corrente, de uma coletânea de atitudes que eles tinham espiritualmente falando. E isso foi tão impregnado na vida deles, que os próprios grupos políticos, religiosos da época de Jesus, eles praticavam. João Batista, antes, os discípulos de João Batista, também praticavam essas virtudes espirituais que estão aqui. Então, eles não consideravam esmola como uma caridade. Eles não olhavam esse tipo de ajuda que eles davam como uma caridade. Eles olhavam isso como um princípio espiritual. Tanto é que, na expressão daquele cego de Jericó, quando Jesus vai passando, ele grita para Jesus, ele clama assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Essa expressão era uma expressão que eles costumavam a usar, porque a cultura já tinha impregnado aquilo que Jesus vem falar também em Mateus. Em Mateus 10, por exemplo, ele fala que aquele que dá, recebe. E não recebe na proporção que você dá, você recebe na proporção de a quem você deu, né? Ou de quem você recebeu. Quem der um copo d'água fria a um profeta, não vai receber o galardão do copo frio de quem você recebeu. Mas se você deu ao profeta, você recebe o galardão de profeta. E não, você pode ser um servo, você pode ser, né, um transeunte qualquer que socorreu o profeta que estava precisando lá. O galardão que você vai receber não é aquele que parte de você, é de quem recebeu. Então havia já uma expressão cultural que aquela pessoa, ao dar a esmola, ela já recebia um favor de Deus. Ok? Por isso que Jesus fala assim: quem faz aos pequeninos, está fazendo a mim. Quem visita o preso, quem dá alimento, vestimenta e tal, a mim está fazendo. Então isso já era uma coisa cultural, já estava impregnado na cultura deles, de que esses atributos não eram atributos naturais, eram atributos religiosos. Para nós, espirituais, porque Jesus pega isso que fazia parte da religiosidade dos fariseus, né, dos hipócritas, que ele chama lá, dos escribas, dos gentios, porque até os gentios tinham também essas práticas. É impressionante a gente ver isso lá na Escritura, né? Quando Jesus fala lá, não faz assim porque os gentios também fazem assim, os hipócritas também fazem assim. Quem é gentio? No texto, gentio é aquele que não era judeu. E quem não é judeu, como é que tem uma prática religiosa? Mas isso a gente vai ver depois, uma coisa que acontece lá em Atos capítulo 10. Porque lá em Atos capítulo 10, Pedro vai na casa de um camarada chamado Cornélio, e ele não era judeu, ele era um gentio, e a Bíblia diz que Deus estava recebendo as esmolas e as orações dele. Então é um caso absolutamente interessante da gente refletir as esmolas desse camarada que não era judeu, que não era batizado no Espírito Santo, que não era batizado nas águas, não é?
ele estava ali em Atos 10, e a Bíblia fala que o Senhor estava recebendo as suas esmolas e as suas orações. E ali Pedro tem uma viagem fantástica, um lençol, e ali Deus fala, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Então eu quero pegar esse texto de 6, porque esse texto de Mateus capítulo 6, de 9 a 13, ele está relacionado com Lucas capítulo 11. Se não me engano, é o próprio versículo 9 mesmo, que diz assim, aqui diz, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas em Lucas, você lendo junto esse texto com esse texto, aqui você vai ver, eles dizem assim, eles vendo Jesus orar, pedem a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, então, fala assim, ensino. E ele cita de novo o Pai Nosso. São duas citações do Pai Nosso, não são duas orações, é o mesmo contexto. E Jesus, porque muitos falam que são dois textos, porque o texto de Mateus termina, porque teu é o reino, a glória e o poder para sempre. E o texto de Lucas é um texto até mais usado pelos católicos romanos, que eles vão até, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, amém. Né? Então o pessoal divide que o texto protestante dos evangélicos é o texto de Mateus, e o texto católico é o texto de Lucas, porque não fala, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Mas aí, nós que já estamos nos familiarizando com a questão do texto, do contexto, dos textos paralelos, dos textos correlatos, nós vamos saber que esse texto é o mesmo texto, é o mesmo contexto de Mateus, é o mesmo contexto de Lucas, onde um acrescenta aquilo que o outro não acrescenta, mas o meiuca, né, o conteúdo é o mesmo. Agora, interessante que se você observar esse verbo ensinar, que os discípulos falam para Jesus, aqui em Lucas, é o mesmo verso do capítulo 5, no versículo de número 1, quando Jesus começa o seu sermão, ele diz assim, e Jesus, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados, pobres, bem-aventurados. Então, eles usam a mesma expressão, por quê? Porque eles estão ali sendo ensinados, né? Está havendo uma aula especial de Jesus para eles, né? Então eles vão estar aqui falando, e Jesus começa dizendo que eles devem orar, dizendo, portanto vós orareis assim. Agora, é interessante você pensar que Jesus está dizendo orar. Essa expressão orar, esse verbo orar, está relacionado com esse ensino que Jesus está falando dentro do contexto de Mateus 5 até o capítulo 6, até chegar no verso 9. Você vai ver que Jesus vai falar assim, quando vocês derem esmolas, não sejam como os hipócritas, porque eles fazem um estardalhaço tremendo. Então, quando vocês derem esmola, que a mão direita não saiba, que a mão esquerda não saiba aquilo que a mão direita faz. Então, Jesus está dizendo, olha, o padrão de vocês, o padrão da esmola, da oração e do jejum é mais elevado. Por isso, ele dentro do capítulo 6, por isso é interessante que dentro do sermão expositivo você possa ler o texto todo. Leia, para todos os sermões você tem que ler várias vezes. Mas se é um temático, você vai ler um versículo do tempo. Se é o textual, você vai ler só aquele texto ali. Mas como você está expondo a palavra, você não pode expor a palavra de qualquer jeito. Você tem que conectar a palavra. E a palavra, ela se conecta, ela está junta, ela tem uma unicidade. Então, a palavra não é solta. Ele não falou orareis aqui de forma solta. Ele está trazendo um ensino sobre a oração, sobre a esmola, sobre o jejum. E ele então fala, vocês quando orarem,
e ele diz duas coisas em Mateus 6 para nós. Ele diz assim: vocês quando orarem, vocês devem fazer duas coisas. Primeiro, vocês devem orar não como os hipócritas. Não como os hipócritas. O que os hipócritas fazem? Eles ficam em pé nas praças e jogam tambor em cima deles mesmos. Hipócritas, essa palavra, hipócrita é uma palavra do grego que significa colocar máscara. Era um termo que era usado no teatro na época, onde a mesma pessoa fazia vários papéis, ele poderia fazer vários personagens. Então, para cada personagem, ele colocava uma máscara na frente. Então, ele está fazendo um personagem de um palhaço, ele colocava assim. Aí vai fazer agora o personagem de um coringa, ele colocava assim. Aí, para cada personagem, ele tinha uma máscara. Era a mesma pessoa, mas ele botava a máscara. Então, essa pessoa que está atrás da máscara, está escondida atrás da máscara, ela é chamada de hipócrita, porque está usando isso. Por isso que quando a gente fala hoje, fulano é um hipócrita, ele está botando uma máscara, que a máscara cai. Esse termo vem do grego, do teatro, e trazendo para nós. Jesus fala: não seja como esses hipócritas, porque eles estão fazendo de forma diferente. Eles estão jogando confete em si mesmo, e aí eles já até receberam o galardão deles. Vocês não devem fazer isso. Vocês também, quando orarem, não devem usar de vãs repetições. Não orem com vãs repetições. Porque eles, quem eles? Os hipócritas, acham que por muito falar, eles serão ouvidos. Vós orareis assim. Qual é o padrão? Então, notem e anotem. Jesus não está ensinando uma reza. Jesus não está ensinando uma oração. Jesus está ensinando princípios. Por quê? Porque Jesus está respondendo a uma pergunta. Eles vão falar assim: Senhor, me dê uma oração aí para eu ficar cheio de poder. Senhor, me fala uma oração aí para eu poder ser transladado. Não, eles falam assim: ensina-nos. Qual é o princípio que vai nos levar, que vai nos fazer aprender a orar como o Senhor ora? Então Jesus vai dar o padrão para eles. E começa dizendo um padrão absolutamente revolucionário para eles e para todo o contexto existente na época, que é essa expressão: quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso. Porque em todo o Antigo Testamento, em nenhuma hora, vocês vão encontrar a expressão Pai. Vocês vão encontrar a expressão El. Vocês vão encontrar a expressão Jeová. Vocês vão encontrar os vários variantes desse Deus que é paz, que é bandeira, que é justiça, que é poderoso, que é isso, que é aquilo. Mas a ideia do Velho Testamento, jamais eles teriam uma presunção de falar que esse Deus Altíssimo do Salmo 91 era pai deles. Pai deles era Abraão, que falou com Deus, que era amigo de Deus. Pai deles era Moisés, pai deles era Isaac, pai deles era Jacó, pai deles era José. Pai de Abraão é o Deus Todo-Poderoso, e esse está distante. Jesus vem e traz para eles algo que é absolutamente revolucionário. A expressão Abba, que significa paizinho. É uma expressão desse Deus que é pai, mas é um pai que traz o sentido de intimidade. Então ele começa dizendo que a oração é algo de intimidade, é algo de amizade, é como um relacionamento entre um pai e um filho. E aí nós temos o início do nosso sermão chamado expositivo. Daí para frente você vai ver onde você vai parar. Porque aí nós vamos, Pai, Ele é Pai nosso. Então, ao mesmo tempo que ele fala da individualidade, porque nosso tem a ver com essa expressão
a segunda, da terceira pessoa, né, do plural. Então, ao mesmo tempo que eu e você estamos envolvidos nessa família que nós temos o Pai, também eu e você somos filhos individuais desse Pai. Então, ao mesmo tempo que ele é pai meu, ele é pai seu. E por ser um pai meu que trabalha na minha individualidade, nas minhas aflições, no meu socorro, nas minhas aspirações e nos meus sonhos, ele trabalha nos seus. Então, ele tem ao mesmo tempo a capacidade de trabalhar com cada filho em particular, amando cada filho em particular e ao mesmo tempo amando da mesma maneira todos. Por isso, ele é pai nosso. Ok? E aqui isso ganha uma dimensão muito importante. Por quê? Porque o Pai que é nosso é o mesmo Pai de Jesus. Logo, nós vamos entender que dentro da conjugação, ao mesmo tempo Jesus é o nosso irmão e é o nosso mediador. Ao mesmo tempo Jesus faz parte da nossa família e ao mesmo tempo ele é a referência da nossa família diante do Pai, porque nós fazemos tudo isso em nome de Jesus, né? E Jesus, ele era o unigênito, como é o unigênito, mas hoje ele não é mais unigênito, hoje ele é o primogênito. Ele é o primogênito. O unigênito passou a ser o primogênito, o primeiro de muitos, ok? Então, ele é o Pai nosso. Então, nós estamos aqui desdobrando para chegarmos a nosso final do sermão, que aí a gente vai trabalhando cada expressão, trabalhando cada palavra, cada verbo. O sermão expositivo, ele tem uma versatilidade muito grande, porque ao mesmo tempo que você trabalha uma expressão, você trabalha uma frase, você trabalha um verbo, e através desse verbo, você vai construindo o sermão, você usa tudo isso para que você usa toda essa investigação? Para você saber, no sermão expositivo, até onde você vai dentro daquilo que é a proposta que você tem. Se você quer pregar expositivamente numa igreja que não é a sua, você não vai poder pregar expositivamente o texto todo de 9 a 13 de Mateus 6. Naturalmente você vai ler o texto todo, mas você vai dar ênfase hoje a essa expressão, Pai nosso que estás nos céus, né? Então aqui é algo muito bonito, né? Porque diz assim, santificado seja o teu nome. Aí se deixar eu vou toda a vida com vocês aqui. Porque na verdade, esse Pai nosso que está nos céus, ele, santificado seja o teu nome, nós vemos aqui a ligação. Porque ao mesmo tempo que ele está na terra, ele está no céu. Ele está no céu e ele está na terra. Por quê? Porque o texto diz que nesse momento da oração, é um momento tão lindo, que se estabelece essa ponte, essa conexão entre a terra e céu, de tal forma que Jesus diz que a gente pode trazer o céu para a terra. Porque diz, venha a nós o teu reino. E o reino do Senhor não é deste mundo. O reino dele é sobrenatural. E o reino sobrenatural vem para nós na base de justiça, alegria e justiça, paz e alegria no Espírito Santo, como diz Romanos. Então o texto é muito vasto e daí a gente vai fazer, eu não sei até onde você quer ir, mas espero que você tenha a oportunidade de estar trabalhando todo o texto. Quem sabe você pode fazer um desafio de trabalhar Mateus 5, 6 e 7 até o final do ano, aí na sua congregação, na sua célula, na sua EBD, aonde você estiver. Vai ser lindo a gente poder aplicar os ensinos de Jesus. Bom, então a gente termina aqui e eu espero vocês na próxima aula, onde nós vamos dar a introdução à liderança espiritual. Nós hoje estamos cercados de muitos líderes, né? Esses líderes
tem, principalmente hoje, tem sido assim o alvo do nosso olhar. O líder maior da nação, o líder do ministério, né? O líder da cidade, o líder do estado. Todas essas lideranças são lideranças, mas existe uma outra liderança, que é uma liderança espiritual. E nós vamos estar falando sobre isso nas próximas aulas. Até mais, um beijo para você.